Saulo. Bom dia. Beleza? Eu sou o Pedro Garcia, eu sou fundador da Prime Business Centers, né? Que já tem 12 anos, fundada em maio de 2013. Estou aqui com a minha sócia, a Roberta, e com a Ana e o Rodney. Se vocês quiserem se apresentar um pouquinho mais. Acho que é primeiras damas. Eu sou a Ana, sou responsável pelo departamento comercial aqui da Prime. Tem 6 anos que estou aqui. Tá certo, meu nome é Rodney, eu sou contador, auditor, sou um dos sócios do Grupo Mapa, que é uma empresa que está em Goiânia, Espírito Santo, Mato Grosso, Maranhão e também nos Estados Unidos, né? A gente tem 25 anos de mercado e somos parceiros da Prime aqui já desde o início, né? É verdade. Pré-Natal a gente já estava conversando. Já. O que você achava da Vida Prime, né? Verdade. É verdade. Bacana. Sim, a Roberta? Bom, meu nome é Roberta Pacheco, sou sócia aqui da Prime Business Centers. Junto com o Pedro nós idealizamos, né, essa empresa e esse serviço que nós prestamos hoje, né, no mercado. E vou contar um pouquinho, né, de como é que surgiu a Prime Business Centers. A ideia, né, surgiu de uma experiência prévia que eu tive nos anos que eu morei em Portugal. Eu e o Pedro, nós trabalhávamos numa empresa de consultoria e, com frequência, essa empresa de consultoria precisava de fazer treinamentos, fazer reuniões em outras cidades de Portugal. A empresa era sediada em Coimbra e a gente precisava de espaço, né, para atender as mentoradas e fazer treinamentos, enfim, nos programas que a gente desenvolvia. E procurávamos sempre locais para fazer essas locações, e foi o meu primeiro contato, assim, né, na cidade do Porto, com um espaço de trabalho compartilhado. Era um hub e eu nunca tinha tido contato com isso. Isso foi em meados de 2007, 2009, 2010, exatamente. E eu nunca tinha tido contato, achei fantástica a ideia, achei muito bacana. E pronto, jamais naquele primeiro contato pensei que ia abrir um negócio nesse segmento, mas quando nós retornamos para o Brasil em 2011, o Pedro sempre teve vontade de abrir uma empresa, né? Ele tem uma veia empreendedora forte, sempre teve vontade de ter o seu próprio negócio e ficava buscando em mim ideias de negócio. E foi quando eu Testamos várias coisas. lembrei dessa experiência positiva, achei interessante. Na época eu exercia a profissão de advogada, já sentia uma lacuna no mercado de salas de reunião, salas para atendimento. Eu alugava uma sala no escritório de uma amiga e ia muito pouco lá, nesse escritório. Então eu lembrei justamente por causa disso. Olha, se tivesse um local para alocar uma sala de reunião por hora, só quando eu precisasse atender um cliente, né, tô pagando um valor, tendo um custo fixo mensal alto, né, para usar pouquíssimo o escritório. Eu ia lá realmente só para esse contato físico com o cliente. Eu trabalhava em home office, dava aula, então passava mais tempo na faculdade e home office do que no escritório, né? E foi assim que eu comentei sobre isso com o Pedro. Ele fez lá o plano de negócio, né, e viu que era viável, né, o ponto de equilíbrio não era assim tão distante. E foi assim que a gente se aventurou nisso, sem ter nenhum tipo de conhecimento prévio, né, no segmento. Só uma adenda, né? Ela trouxe a ideia mais ou menos, foi na virada do ano, ela estava fazendo uma transição lá na sala, e ela trouxe essa ideia e foi ali em janeiro, mais ou menos. Eu sei que foi 2013. 2013. 2013. Janeiro de 2013. E foi a primeira vez que a Roberta trouxe uma ideia, sim, de iniciativa dela. Olha, o que é que tu achas disso aqui? Eu na altura não achei a ideia muito boa, não. Mas como era a primeira vez que ela estava a trazer uma ideia, eu pensei, pá, no mínimo eu tenho que fazer aqui a matemática, né? Tenho que fazer aqui o princípio do plano de negócios. À medida que eu ia fazendo, eu percebi que o risco era baixo, né? Que eventualmente poderia dar certo. Então, como eu não tinha também mais nenhuma outra ideia no momento para gastar energia, né? Falei, vou avançar aqui. Nós abrimos a empresa em 15 de maio. Inaugurámos esse espaço onde a gente está aqui agora. De fim de janeiro até 12 maio. anos depois. 12 anos depois. A mulher sempre tem razão. Viu?
verdade. Desculpa, continua. É verdade. Então foi essa a história. A gente não tinha nenhum conhecimento sobre esse segmento. Em Goiânia eu fiz uma pesquisa de mercado prévia, tinha pouquíssimos coworkings, uns 4 ou 5. Hoje já temos aí mais de 40. Né? Então foi um segmento que cresceu muito, né, nos últimos anos. E estava bem consolidado no Rio, em São Paulo, Brasília, mas Goiânia ainda não, né? Então a gente foi um dos pioneiros aí em Goiânia a prestar esse serviço aí. Hoje nós vamos falar assim especificamente sobre endereço fiscal. A Prime é um centro de negócios, é um coworking, escritório compartilhado. A gente presta vários serviços, desde locação por hora, locação de escritórios por hora, como essa sala que a gente está aqui agora, né? A gente presta serviço de endereço comercial para, normalmente, profissionais liberais que precisam de um endereço para ser referência em cartão de visita, site, qualquer objeto de comunicação que o profissional precisa ter. É bom, né, ter uma referência física do escritório. Temos também o serviço de sala exclusiva, full time. A sala é exclusivamente da pessoa, da empresa. E o endereço fiscal, que é o serviço que a gente vai hoje aqui discutir, vamos tentar puxar aqui algumas coisas mais ambíguas, que, né, gera muita discussão, que os clientes têm dificuldade, que muitas pessoas às vezes, a gente percebe que ainda há um mercado grande para desbravar quando a gente fala sobre o serviço e a pessoa não sabe o que é. Então, se as pessoas não sabem o que é, quer dizer que tem ali um mercado grande ainda para explorar, né? Então vou continuar aqui com a Roberta. O que é? Explica para a gente o que é o endereço fiscal, né? E qual é a importância do endereço fiscal? Realmente, o serviço de endereço fiscal é um serviço que, apesar de hoje já estar bastante difundido, podemos assim dizer, né? Devido ao crescimento do número de coworkings, os contadores também já terem conhecimento desse serviço. Melhorou muito, né? Melhorou bastante, mas lá em meados de 2013, quando a gente começou a vender esse serviço, nem os contadores não sabiam o que era isso, né? Endereço fiscal. Então, era... não vou falar bem difícil, mas era um desafio, né? Vender a ideia até para o próprio contador, né? Que tinha essa solução, o pessoal ficava maravilhado, não sabia, né? Que tinha. Então, o que é o endereço fiscal? O endereço fiscal... ele é um endereço físico, né? Não é apesar de existir esse nome, né, no nosso segmento de coworking, de escritório virtual, atrapalha muitas vezes, né? Que atrapalha muito o entendimento, né, do serviço. É um endereço físico, né? Um endereço aqui da Prime, né, aqui na Avenida D, com a Rua Nova, no setor Marista, aqui em Goiânia, aonde a gente disponibiliza esse endereço com toda a documentação de número de PTU, número oficial, alvará de funcionamento do edifício, SERCOM dos bombeiros, enfim, um conjunto de documentação, né, atrelado a esse endereço físico, que a gente fornece, né, o direito de uso, né, a cessão do uso para o nosso cliente, para que ele faça o processo de abertura da empresa dele utilizando o nosso endereço e as nossas licenças que ele vai precisar para poder legalizar a empresa dele. Então, o Rodney sabe muito bem disso, né? Quando ele vai abrir uma empresa, a primeira coisa que ele precisa é o contador pede lá onde é que sua empresa vai ficar sediada, né? Não tem jeito. Não tem como ficar na nuvem, né? Onde é que é o endereço da empresa. Então, a primeira coisa que esse empreendedor, esse empresário vai precisar de informar para o contador onde é que é o endereço para colocar no contrato social. É a primeira informação ali que precisa, né? Com relação ao local de funcionamento dessa empresa. Depois, no processo de legalização, o contador vai precisar do número de PTU para informar lá no sistema da prefeitura, né? Onde é que fica essa localização. Vai precisar do número oficial. Aí já é um conjunto de exigências que a própria prefeitura, né, o município vai exigir para a legalização dessa empresa. E aí a gente fornece toda essa documentação para que o empresário, o empreendedor consiga se regularizar e formalizar a empresa dele, né? Então esse é o serviço de endereço fiscal. Além da seção do uso de endereço, né, que é o principal, atrelado a isso tem um serviço de gestão de correspondências, né? Uma vez que essa empresa está sediada aqui nesse endereço, tudo que chegar direcionado para essa empresa, esse endereço é público, fica no cartão CNPJ da empresa, então todas as correspondências oficiais,
notificações, intimações e até mesmo, né, compras que a pessoa fizer, né, pequenos volumes. Depois a gente vai contar situações engraçadas disso aí mais na frente. Vai chegar aqui, né? Então nós temos, né, uma equipe treinada que funciona em horário comercial, né? Então de segunda a sexta e sábado também, na parte da manhã, nós recebemos todas essas correspondências, essas encomendas, registramos no nosso sistema, o cliente recebe uma notificação, né, da chegada dessa correspondência e ele tem, inclusive, a comodidade, se for uma carta, se for um documento, de solicitar que seja digitalizado e enviado para ele por e-mail, para ele não ter que se deslocar de propósito. Dependendo, às vezes não precisa, né? Para vir pegar isso aí, né? Enfim, fica aqui guardado, arquivado, né? Ele pode vir retirar a correspondência física, mas se ele não quiser, não precisa. A gente digitaliza e envia para ele, né? Então, é o serviço de cessão de uso de endereço junto com a gestão de correspondência. Além disso, a gente tem toda uma estrutura aqui na Prime, né? Diferente de alguns espaços, não estou falando mal do meu concorrente não, né? Mas hoje em dia a gente tem um diferencial, né? Além do serviço, né, da empresa estar aqui sediada, aqui. Exatamente, ele vai ter toda uma estrutura de sala de reunião, sala de atendimento, então ele pode fazer uma reunião com o cliente dele, com a equipe dele, mesmo ele não tendo, né, uma necessidade de estrutura física para funcionar. Receber um cliente, muito importante isso, né? Então ele vai ter a estrutura física, né, das salas de reunião, salas de atendimento como essa que a gente está aqui agora, para poder alugar por hora, né? Ele vem, paga a hora da sala, atende o cliente, né? Enfim, tem essa comodidade. Hoje em dia no mercado vem surgindo aí algumas empresas que vendem esse serviço, mas é uma sala fechada, né? Na verdade as correspondências ficam todas na portaria, vem um funcionário, retira elas e tal, mas não tem estrutura física, né? É meio estranho, né? Porque não tem ninguém lá, assim... Pessoal. Isso é uma coisa que a gente vem atentando aí aos clientes, né, para eles olharem, observarem essas coisas, porque isso faz diferença, né, você contar com um atendimento secretariado, um suporte, né, para resolver alguma questão, uma encomenda que às vezes foi para o endereço do cowork, mas não era lá, a entrega era em outro lugar, já acontece, né, às vezes empresa de engenharia, né, Ana, que faz compra de material e às vezes chega aqui por causa do endereço da nota, né, apesar do cliente já ter dado a observação do local da entrega, né, mas o entregador não viu, e aí entrega aqui, mas a nossa equipe tá aqui, entra em contato com o cliente, vê onde é que vai ser a entrega, já conduz esse entregador, enfim. Vamos só fazer uma pergunta, quais empresas podem contratar o serviço de endereço fiscal? É uma colocação boa. Bom, a gente tem um universo muito grande de empresas que podem estar sediadas aqui, né, na Prime, e podem usar, se beneficiar do serviço de endereço fiscal aqui no município de Goiânia. As empresas de serviço, todas elas, né, não tem nenhum tipo de restrição, podem estar sediadas aqui. Empresas como holdings, empresas de participação, né, que não tem atividade de comércio, né? Balcão, né? Exatamente, atividade de... que exige estoque, né, de produtos, né, porque aí a gente está falando de empresas que precisam de inscrição estadual, e essa inscrição estadual ela vai ser liberada pela Secretaria da Fazenda, né, e a Cefaz aqui em Goiânia, ela tem uma lista de exigências. Durante o processo, né, de liberação dessa inscrição, o fiscal vem até o local para confirmar de fato se a empresa está sediada, né, naquele endereço, e o fiscal vem ali com uma pranchetinha, né, com um formuláriozinho para ticar ali algumas exigências. Primeira delas, o endereço da empresa, ela não pode comunicar com outra empresa. Então, não pode ter uma mesma empresa com inscrição estadual, duas empresas com inscrição estadual no mesmo endereço, no mesmo local. Então, é uma exigência da Secretaria da Fazenda. A gente até entende isso, né, no passado, essa exigência, mas hoje a gente tem, por exemplo, muitas empresas de e-commerce, né, que a pessoa só faz Porque ele tem uma distribuidora em outro lugar, né? Exatamente. Hoje já não faz sentido para alguns negócios, mas a regra é para todos, não tem como a gente atender. Então, as empresas que precisam de inscrição estadual, elas têm que ter uma sala, a gente até consegue atender, mas quando ela tem uma sala privativa, porque aí realmente... O endereço é individualizado, né, não é compartilhado com outros endereços, e a gente até consegue atender
nessa perspectiva quando o cliente tem uma sala privativa exclusiva. Agora, no endereço que é compartilhado, né, um endereço fiscal é para empresas de serviços, holding, empresas de participação que não tem balcão. Né, Para tangibilizar isso, Roberto, por exemplo, lá na Mapa é uma empresa que a gente tem lá quase 600 profissionais, a gente atende quase 4 mil clientes, né, em vários estados. Então, muita gente nos procura, Roger, estou aqui em São Paulo, tem cliente em São Paulo e eu preciso abrir uma filial ou um ponto comercial, mas que eu não vou ter estoque, como a Roberta está dizendo, ou preciso ter uma filial, um ponto comercial, alguma coisa, a gente sempre indica a Prime. Porque assim, o mercado hoje, ele migra muito para o serviço. Né? Então, às vezes você fala o seguinte, poxa, eu sou um cara que eu sou um profissional liberal e eu não preciso ter uma sala. Então você às vezes fala, eu não preciso ter um endereço. Precisa. Sem o endereço, você não faz nada. Você não abre sua Não consegue abrir. Então, você precisa alocar um lugar, você não precisa, você como profissional liberal. Mas você precisa ter um endereço fiscal que é o ponto focal da comunicação oficial que tem que ter com a companhia. Como você disse, não pode ficar na nuvem. Não sei, daqui 15 anos a gente vai ter um endereço no céu, né? Um pedacinho do céu. Mas assim, a gente precisa ter um ponto focal. Então, o endereço é para você abrir o seu CNPJ. Você não abre, você não se relaciona com o mercado, você não emite nota se você não tiver um endereço fiscal. É o primeiro ponto para você abrir o seu CNPJ. Então, o endereço fiscal é super importante. E é muito mais barato que você alugar uma sala, abrir uma estrutura, colocar uma pessoa para atender. Então, esse a gente indica bastante coisa para Prime, né? É verdade. Porque tem muitos profissionais ali que precisam disso. Holdings, como você está falando, preciso estruturar a minha situação imobiliária, a minha situação de sucessão patrimonial. Então, assim, você pode colocar um endereço da holding aqui, não precisa ser o endereço da sua casa. Porque se você colocar na sua casa, vai aumentar seu IPTU, porque você vai transformar o seu IPTU de residencial, que é mais barato, ele vai dobrar no mínimo, né? No mínimo, acho que tá até mais. E na reforma tributária vai aumentar mais ainda. Mas assim, então tem uma série de vantagens, né? Então, tangibilizando, você não precisa ter uma sede física, principalmente se você é um profissional liberal. Um prestador de serviço, uma holding, um e-commerce, porque o e-commerce às vezes você coloca naquele endereço, mas você tem centros de distribuição. A gente tem aqui em Goiás, aqui, você pega na BR, tem um monte de centros de distribuição, Mercado Livre, Shopee, ali indo para Hidrolândia, e no Brasil inteiro, a gente viaja o Brasil e a gente vê, então ali são centros que você precisa ter o estoque, precisa ter a inscrição estadual, então tangibilizando é muito para isso. E o que você falou é muito importante, Rodney, só reforçando, muitos clientes, né, não têm essa informação das implicações de abrir o endereço, né, no caso, abrir uma empresa na sua casa. É mais barato, eu não vou gastar nada. Exatamente. Então, assim, tem muito essa questão, né? Hoje nós estamos falando aí de endereço fiscal, nós temos no plano anual, sai a R$ 81,00 por mês o custo, né? Então, é o nosso plano aí que não dá nem R$1.000 por ano. Não dá R$1.000 por ano, então é muito barato se você for pensar, né? Mas mesmo assim, algumas pessoas ainda não tendo conhecimento, hoje a gente explora bastante essa informação, vou abrir lá em casa, né? Melhor, que aí não tem custo zero. Em janeiro chega a surpresinha. A surpresinha. Então tem essa questão de aumentar o IPTU se o imóvel for seu, né? Você pode até abrir na sua casa, mas seu IPTU vai sair, né, da alíquota residencial e vai para comercial e vai aumentar bastante. Automaticamente. E em muitos casos vai superar o custo que você pagaria aqui, né, por ter o serviço. Outro fator muito importante é a publicidade do seu endereço residencial. Né? Então, o endereço da sua casa, da sua residência, vai estar público no cartão CNPJ da sua empresa. Né? Então, você perde essa privacidade, que é algo que as pessoas não refletem sobre isso. Né? Aqui é um endereço comercial. Sim. Se alguém, né, que consultar o CNPJ da sua empresa, vai vir aqui, não vai na sua casa. Né? Então, isso é bem importante. A pessoa refletir sobre isso, né, sobre o valor que tem o endereço comercial. E fora todas as restrições de condomínio, por exemplo, se a pessoa mora num condomínio vertical, horizontal, o próprio condomínio veda. Né? Pode tomar até multa condominial. No caso de imóveis alugados, o contrato de aluguel veda, né, abertura. Então, assim, as pessoas têm que ter bastante atenção sobre isso, né, de abrir empresa em casa, porque, cara, é cilada. Acho que não compensa. Isso. Ana, conta pra gente quais são os documentos necessários para contratar o serviço de endereço fiscal aqui na Prime. Bom, se a empresa já está constituída e é somente a alteração do endereço,
São assim, documentações bem simples, cartão CNPJ, contrato social, e documentação pessoal do sócio administrador, né? RG, CPF, comprovante de endereço. Sobre a constituição da empresa, a gente faz primeiro contrato em nome da pessoa física, né? Geralmente a gente orienta sempre ser da pessoa que será sócio administrador. Aí a gente pede RG, CPF, comprovante de endereço. E é tudo bem simples, né, Ana? Desburocratizado, simples, manda a cópia pelo WhatsApp, Sim. e a pessoa não precisa vir Quanto tempo é que demora? pessoalmente. Se um cliente nosso hoje mandar pedir para contratar esse serviço, mandar hoje, quando é que ele está com tudo nas mãos para poder abrir a empresa? No mesmo dia eu encaminho o contrato para ler, avaliar, fazer assinatura. Bem rápido. Encaminho as informações de pagamento, no mesmo dia eu consigo. É muito rápido. O É cliente bem que entra em contato, um exemplo, de manhã, na parte da manhã, manda a documentação. Na parte da tarde ele já está com o contrato para ele assinar e o boleto, o meio de pagamento que ele escolheu, ele mandando o contrato e fazendo o pagamento, a gente já envia todos os dados no mesmo dia. Então é um dia. Esse é o que já tem o CNPJ aberto, que você está falando. Né? Que ele já tem a empresa dele constituída. Para quem vai constituir também. Mesma coisa. E para constituir um CNPJ também, acho que é importante a informação. Hoje no Brasil é muito rápido, né? Porque está tudo digitalizado, as juntas comerciais estão integradas. Eu lembro que, sei lá, 6, 8 anos atrás, demorava 45, 60 dias, às vezes 90 dias para você tirar um CNPJ. Hoje acontece em casos lá na Mapa de a gente abrir um CNPJ novo, que abrir em 2 dias, abrir o CNPJ, né? E vocês também acho que dão esse apoio. Mas em média aí com 8, 9 dias você tem já o seu CNPJ aberto. Não, é muito Porque rápido você não mesmo tem. esse Então, processo hoje é bem hoje em rápido dia, bem mesmo, rápido mesmo. Não precisa do cliente vir fisicamente aqui, né? É tudo remoto. Até a assinatura hoje do contrato é tudo digital. online, digital, então é muito Não se rápido. aceita mais físico. Verdade. Eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta, porque eu sei que você é a pessoa indicada para explorar mais um pouquinho esse assunto, que é sobre as holdings, né, criação de holdings, né, e o endereço fiscal. Porque é que ele é o endereço fiscal, porque é que ele é uma excelente opção para quem está criando uma holding, seja de gestão patrimonial, seja do que for, né? Porque é que o endereço fiscal é uma excelente opção, né? Que você há pouco tocou esse assunto, só para explorar só mais um pouquinho. A holding é um assunto que está muito na moda. Alguns falam muito bem, outros falam muito mal, né? Tem muita gente na internet já dizendo que isso vai acabar com a reforma tributária, nada disso. A holding é uma empresa, primeiro ponto, é uma empresa que não se paga tributo. Geralmente não se paga tributo. Porque ele é uma empresa para você fazer uma gestão do seu patrimônio, dos seus ativos, dos seus bens, né? Sejam eles bens imóveis, sejam eles bens de participação em outras companhias. É uma organização, é uma estrutura. E também é um passo para você fazer uma sucessão em vida. Em muitos casos, né? Muita estruturação de holding, porque quando você vem a faltar, um familiar vem a faltar, é muito caro no Brasil você pagar aquele TCMD, essas coisas todas. Então, vai ficar mais caro, porque na reforma tributária, hoje o ITCM dele é um imposto estadual no Brasil inteiro. Ele vai virar federal. Já está nessa fase da reforma tributária, vai virar federal. E aí quem vai morder um pouquinho do dinheiro? Antes era só o Estado, agora vai a federação, os municípios e também os estados vão continuar mordendo. Então as holdings, você tem que fazer logicamente acompanhado de um advogado, tem que fazer acompanhado de um contador, mas eles são estruturações, Pedro, que a gente faz uma proteção patrimonial. Eu também vejo muita gente dizer o seguinte: eu vou blindar seu patrimônio. Não existe blindagem patrimonial. Existe proteção patrimonial, tempo de reação, né? Essa parte toda. Então é uma estruturação do patrimônio da família. É uma separação entre o pessoal e o profissional, que é aquilo que você estava dizendo também. Hoje muita gente mistura, né, o pessoal e o profissional. Então é uma separação para uma proteção maior. E como você estava dizendo, eu não vou deixar aquela holding no endereço da minha empresa operacional, onde eu tenho meu business, onde eu tenho meu negócio. Eu não vou deixar esse negócio dentro da minha casa, não é? Então a gente sempre sugere que você tenha um endereço diferente, um endereço fiscal, né? Porque isso ajuda você a essa proteção. Não é fazer nada de legal, é estruturar, é deixar juridicamente seguro, né? Então é muito nesse sentido. Quando e a gente vê um aumento. A dor de cabeça é muito maior. Grande, o preço é muito mais caro. Vou deixar na minha casa, igual a gente estava falando, você vai receber uma surpresinha em janeiro, que seu IPTU vai duplicar, triplicar.
Ah, eu moro no Alphaville, você já deve pagar um IPTU grande. Imagine dobrar ou triplicar. Aí vai chegar a continha, né? Então na relação custo-benefício não compensa. E está tendo um aumento muito grande, né? Porque o governo, a sanha arrecadatória está cada vez maior. Então está tendo um movimento muito grande de você estruturar o seu patrimônio. Então as holdings, a gente indica muitas para vocês aqui, inclusive, né? De colocar no endereço para ficar seguro, para ficar acompanhado quando você tem uma comunicação. Então é nesse sentido. Ana, vou voltar para uma pergunta para a Ana. Muita gente confunde o endereço comercial com o endereço fiscal. Explica, assim, de forma resumida, as grandes diferenças. Sim, muita gente vem com essa dúvida. Às vezes o cliente ele vem para contratar o endereço, mas ele ainda não entende muito bem como que funciona, como que é essa atividade, o que ele tem de benefícios e tudo mais. E aí a gente sempre tenta, quando ele manda mensagem e fala, não, eu preciso de um endereço comercial, a gente sempre tenta dar uma filtrada ali para entender melhor o que é que ele está buscando e ofertar o serviço correto. Entender, né? O que é que ele quer, na verdade, Sim. né? Muitas vezes não sabe. Muitas vezes. Ele não sabe explicar o que é que ele quer. Isso mesmo. Às vezes eles pensam que é uma sala, assim, que ele vai ter que pagar um aluguel mensal, alguma coisa assim. Então é comum ter essa dúvida. O endereço fiscal, ele é o endereço para sediar o CNPJ, né? Igual o Roberto falou, a gente vai fornecer toda a documentação que ele vai precisar, ou para transferir a empresa dele, ou para fazer a abertura do CNPJ, a gente vai fornecer toda essa documentação. Já o endereço comercial, ele é para divulgação do endereço para fins de marketing, para divulgar em sites, em redes sociais, cartões de visitas. Divulgação em geral, ele vai poder colocar onde ele precisar, em documentação. É porque tem muito profissional liberal, né, Ana, que não tem CNPJ constituído. Então, tem advogados que não têm CNPJ, trabalham como pessoa física, tem psicólogos, e aí ele não precisa do endereço para abrir um CNPJ, ele só precisa do endereço para falar qual que é a referência comercial dele, né, onde é que ele atende, enfim, colocar no cartão de visita, na rede social, então O endereço fiscal, a gente está no país do futebol. Vou dar um exemplo de jogador de futebol. O jogador de futebol trabalha onde? No campo, treinando lá no Goiás, no Vila Nova, no Atlético aqui em Goiás, né, que a gente está dizendo. Ele treina lá, ele precisa de uma PJ, porque ele recebe o salário dele, isso é público, né, através de PJ. Ele vai colocar o endereço fiscal dele aonde? Porque para abrir o CNPJ pode ser aqui na Prime. Ele coloca aqui e o endereço comercial dele vai ser nos campos de futebol, é onde ele atende, onde ele se apresenta, então vai ser no Brasil inteiro. Então ele pode circular o Brasil inteiro, jogar no Beira-Rio, jogar na Arena Corinthians, jogar no Maracanã, jogar no Serra Dourada, ali é o comercial dele, onde ele se apresenta, né? E o fiscal está aqui. Onde para ele abrir o CNPJ, toda correspondência, toda vez que o governo precisar se relacionar com ele, ou algum fornecedor, alguma entrega para ele ali de produto, alguma coisa deve ser aqui, nesse endereço. Então, acho que é mais ou menos isso, né? A diferença é essa mesmo. Continuando, quais são as principais dúvidas assim, que você recebe dos clientes? Quais são as principais dúvidas que os clientes têm quando vão contratar, quando estão à procura desse serviço, ou quando eles precisam desse serviço? Olha, do endereço fiscal, eles vêm com dúvidas em questão da gestão de correspondências, se vai ter esse serviço, se pode mandar alguma coisa para cá, se a gente recebe às vezes uma mercadoria, se notificação, alguma coisa assim. Então eles têm essa dúvida de como vai funcionar, como que funciona a questão de se alguém vier buscar a empresa, procurar alguma coisa assim. Então é comum esse tipo de dúvida, como eu falei, muitas vezes eles não sabem o que engloba esse serviço. Eles só vêm algumas vezes, mas o contador pediu para eu te procurar, me passou o seu contato, mas eu não sei. Isso. Ou então pesquisa na internet, falou, não, olhei aqui, preciso do serviço, mas ainda não entendi. Então tem muito essa questão de como que funciona, às vezes, como eles vêm com o nome do escritório virtual. E aí eles não entendem como que funciona, mas por que é virtual? Então confunde muito, igual o Roberto falou no início. O termo confunde muitas pessoas. E quando você está num processo de venda, né? Você recebeu o contato da pessoa, você está respondendo as perguntas dela, a pessoa falou que quer fechar, né? Faz o contrato, você manda a documentação, tudo bonitinho, a pessoa já está pronta para ir abrir a empresa
com o nosso endereço fiscal. Existe alguma assim, dificuldade, alguma dúvida assim, mais recorrente que você perceba, né, que eles cobrem a gente, que eles passem para a gente na questão de abrir a empresa, dificuldades na abertura da empresa depois que a gente passa as informações? Existe alguma coisa assim que você possa contar, alguma situação? Olha, geralmente empresas que não são daqui do estado, às vezes até contadores que não são aqui do estado, eles têm um pouquinho de dificuldade. Indicar mapa, tá? Nossa, pelos procedimentos serem diferentes. Igual, houve uma época que, um exemplo, a documentação de uso do solo estava sendo solicitada somente presencial aqui nas agências do VaptVupt, direto na prefeitura. Então, os contadores de fora tinham muita dificuldade, não entendia como que funcionava. E aí, alguns perguntam, falam, olha, eu não sei como que eu faço, me ajuda. E a gente sempre orienta, né? Olha, o ideal é ter uma contabilidade que seja aqui né? do estado, que já conhece, para te orientar, para te ajudar. E a gente sempre indica, a gente tem algumas contabilidades que a gente tem, a mapa principal a gente sempre indica, pede para entrar em contato para assim, ter a informação correta, para saber corretamente como proceder nesses casos. Mas a maior dificuldade é essa, às vezes empresas de fora, sobre como que funciona, questão de documentação, umas coisas assim. Porque cada município tem processos diferentes, né? Então, essa realmente é uma grande dificuldade, se não talvez a principal. Do cliente que é de fora e que tem uma contabilidade de fora, e essa contabilidade vai conduzir esse processo fora de Goiânia, né? Por causa de não conhecer o sistema da prefeitura, se precisar ir lá pessoalmente resolver alguma coisa, é bem complexo mesmo. Eu só quero, em relação a esse bloco aqui, esse ponto, eu só quero acrescentar uma coisa, que acho que é uma coisa que é bem fácil de todo mundo entender, e ela é muito importante, que é nessa situação, né, de fazer a abertura, o processo de abertura da empresa, por mais que as coisas estejam bem esquematizadas, mas se, no caso, o contador ou a pessoa que estiver abrindo a empresa, se ela colocar um X na caixa errada, pode mudar tudo. Exemplo, e agora eu vou falar de situações assim que eu lembro de chegar em mim, né, ao longo desses anos, que é a pessoa está abrindo uma empresa de serviços, ela não precisa de inscrição estadual, a gente informa logo isso de cara, porque para ser bem transparente, para não gerar problemas depois, né, do cliente vir reclamar que não conseguiu abrir a empresa, a gente deixa tudo muito bem claro, o que é que pode, o que é que não pode, e a pessoa está ciente disso, e quem abriu a empresa, ou ele, ou a própria pessoa que nós atendemos aqui, ou o contador, que às vezes é um contador que não tem tanta experiência, sei lá, ele chega lá na caixa do inscrição estadual, ele faz assim com os ombros e fala assim, vou colocar tudo aqui. Estou na dúvida, vamos botar o X. Isso gera um problema, por quê? Porque se é serviços, quem vem fiscalizar é a prefeitura. E no caso aqui do Goiânia, a prefeitura tem um entendimento que está tudo ok, abre a empresa, eles deixam abrir a empresa. Se for o X na inscrição estadual, já não vai para a prefeitura. Quem vem fazer a fiscalização é a Cefaz. E o entendimento da Cefaz é que só pode ter uma empresa por sala. Então já não vai conseguir abrir. Ou seja, o cliente que podia abrir a empresa aqui, porque colocou o X na caixa errada, sem necessidade nenhuma, apenas porque, como fala meu filho, porque sim, já arrumou um problema. O negócio que ia demorar 5, 6, 7, 8 dias, já vai demorar 2 meses. Por quê? Porque o cara colocou um X no lugar errado. Então isso é importante ter o contador que tem experiência, que sim, obviamente que não é só o contador de Goiânia que vai saber, vai conseguir abrir a empresa aqui. Mas quem está aqui e faz isso todo dia, já sabe o que é que tem mais chance de dar problema e fazendo tudo legal. Só fazendo uma adenda aí, Pedro, na verdade o cliente, nessa situação que você relatou aí, ele consegue abrir a empresa, ele tem o CNPJ, ele registra o contrato social, ele entra com a inscrição municipal, ele consegue a inscrição municipal, o único prejuízo que ele vai ter é com inscrição estadual. Se o contador solicitou uma inscrição estadual erroneamente, colocou lá uma atividade de comércio só porque sim, o único prejuízo que ele vai ter é que a inscrição estadual não vai ser aprovada pela Cefaz. Agora todo o resto fica ok, né? Porque uma coisa não está atrelada com a outra, né? Às vezes, como você não cuida diretamente dessa parte, né, do endereço fiscal, então é isso, o cliente contratou esse serviço de endereço fiscal, primeira coisa, eu registro o contrato social e agora está tudo integrado, né, Rodney?
vai já comunicado lá para a prefeitura, inscrição estadual e no caso das empresas que têm atividade de comércio, para a Cefaz, que é estadual, né? E aí, o único impedimento, a única coisa que vai ser indeferida, no caso de clientes com endereço fiscal no endereço compartilhado da Prime, é que não consegue aprovação da Cefaz. Todo o resto não fica impedido. Corre tudo normalmente, não tem esse prejuízo, né? Ana, conta pra gente duas coisas. Primeiro, ao longo desses anos que você está aqui trabalhando com a gente, o que você já viu de empresas que chegou com um endereço fiscal e foi crescendo, foi amadurecendo, foi se tornando uma empresa sólida e maior, e que teve que, às vezes, até temos que perder o cliente porque ficou grande demais, né? Devido, né, a ter começado pequeno e ter feito... E abriu um endereço comercial. Né? Saiu do fiscal para o comercial. Exatamente. E também, segundo ponto, tenta lembrar de histórias engraçadas que já aconteceram aqui por causa do endereço fiscal, especificamente. Eu já tenho uma ou duas aqui, mas vou deixar você falar. Olha, sim, a gente já teve empresas que ficaram aqui com a gente há alguns anos e viram a necessidade de ter uma sede própria, de ter um escritório próprio, que, assim, quando eles mandam e-mail para solicitar, informa que estão alterando o endereço, triste, né? tudo. Mas quando é por razão boa, é sim, legal, né? Eles informam que viram a necessidade de ter um ponto fixo e tudo, agradece os serviços. Então, assim, a gente se sente muito grato, né? Que geralmente são clientes que são muito bons, que sempre mantiveram ali um bom relacionamento. Então, a gente já tivemos também clientes que tinham uma sede fixa, né, uma sede física, mas viram que não tinha necessidade e vieram para ter endereço tanto fiscal quanto comercial, utilizam salas por hora, porque não precisava ali de ter uma sede mais... Depende muito do modelo de negócio, né? De cada um. Então, assim, acho que a gente já teve das duas partes, né? De quem saiu da sede e veio para ter o endereço fiscal e de quem estava no endereço fiscal e foi para ter a sua sede. Então, é bem comum, é corriqueiro, né? Eu pessoalmente, eu não gosto de perder cliente, como é óbvio, né? Mas quando é por essa razão, é muito diferente de quando é porque a empresa encerrou a atividade. Quando, porque a gente sempre pergunta, né, quando a pessoa ela avisa, né, a gente pede sempre para mandar por e-mail, porque fica formalizado, né, a data que ela pediu, anexa no processo lá do cliente, né. Então a gente, nessa oportunidade, a gente pergunta qual o motivo, né, no caso ela fala, estou mudando o endereço, mas tem algum problema, a gente tem que saber o que está acontecendo também no nosso mercado, né. Então isso é uma coisa praticamente obrigatória que a gente tem que fazer, né, a gente tem que entender o que está acontecendo. E quando é por motivo de encerramento, aí é complicado, assim, aí dá uma coisa ruim, por quê? Porque a empresa é uma empresa, mas se fosse uma pessoa era uma vida, né? Então é a empresa que tá fechando, postos de trabalho estão sendo encerrados, né? E tem épocas, né, que tem mais encerramento e a gente sente o que é que está por vir, né? Mas enfim, histórias engraçadas. Olha, recente, teve um cliente que veio, ele tem uma empresa que terceiriza serviço de limpeza, serviços gerais, né? E eles vieram para fazer algumas entrevistas, contratarem tudo. E aí eles foram na recepção e me perguntaram se podia, que ele precisava avaliar o serviço da pessoa que eles estavam contratando, se tinha algum cômodo que ele podia limpar. A pessoa, essa eu não sabia, né? Um banheiro, alguma coisa assim, que eles queriam para fazer o teste. Vocês deixaram ou não? Foi uma questão super diferente. Então, ele falou que primeiro foi só uma entrevista, assim, comum, só pra conversar, conhecer, e queriam marcar uma nova entrevista. Mas veio, eu fiquei curioso. E aí ele não, eles vieram novamente, mas não solicitou a limpeza. Acho que eles pensaram assim, mas ele chegou a perguntar, falou, não, vamos, será que pode? Eu falei, olha, pode. Me fala que eu vou perguntar a uma responsável dos serviços gerais, um cômodo que ela ainda não limpou. E aí você vai lá. Mas aqui não ia dar certo, porque sempre tão limpinho que ele ia conseguir testar, não é? Acho que ele percebeu isso aí, não, tem que ser outro lugar. Então tá bom. E aí ele foi e ficou, mas assim, acontece. Eu lembro, assim, já tem alguns anos, deve ter 6, 7 anos, eu acho que deve ter mais ou menos isso.
uma empresa de endereço fiscal, tinha uma entrega, eles tinham comprado carros, veículos, eu lembro que eram umas 5, 6, 7 Amarocos, e o caminhão Cegonha veio fazer a entrega. Aqui. E aí sim. Queria descarregar, deu trabalho. Deve ter pego. Ele desceu. Deve ter pego a nota fiscal e olhou lá o endereço, né? Porque a nota fiscal sai com o endereço fiscal, da pessoa, do CNPJ. Então eles chegaram aqui na Avenida D, caminhão Cegonha, parou aí. Umas 10 Amarok, e aí tocando onde é que eu descarrego. Isso assim, gerou que alvoroço, deu muita risada, aí a gente avisou o cliente e falou, olha, tá o pessoal assim, aí parece até que o cliente, eu já não lembro direito, mas parece até que isso acontece muito, o cliente já avisa, olha, o endereço fiscal é esse aí, mas essa encomenda é para entregar no galpão tal, em tal lugar, sei lá, às vezes o cara já manda entregar no cliente, por exemplo, né? Sim. Mas enfim, e aí teve essa situação aí que ficou na nossa memória durante muitos anos. Nossa, a gente já recebeu muita coisa, já tivemos entrega de pneus, de assim, um caminhão com mais de 50 Geladeira, pneus, já móveis, vem ar-condicionado, às vezes, tenho 10 ar-condicionado para entregar, nossa, já veio muita coisa. Mas geralmente é o pessoal das transportadoras, porque sempre tem ali a observação de onde que é para entregar, mas eles vêm pelo endereço da nota e eles não olham. Aí quando a gente mostra, fala, mas aqui ó, tem o endereço de entrega. Aí eles começam a reclamar e tal, mas aí vai. Sobre esse assunto, né, só fazendo um complemento também, apesar de a Prime Business Centers e a maioria dos coworkings, né, aqui no Brasil, a gente não identificar, não se divulgar, não falar que somos incubadoras, né, de empresas, nós funcionamos como uma espécie, né, de incubadora de empresas. Então, quando o Pedro pergunta, né, sobre essa questão da empresa começar aqui com endereço fiscal e crescer e sair, assim, acontece bastante, na verdade, com bastante frequência, né, porque o cliente abre um endereço fiscal, está iniciando uma atividade nova e ele justamente está ali naquele momento de reduzir custo, startar o negócio dele com o menor custo possível, né, não onerar aquela empresa, testar o negócio e começar a rodar e esse negócio crescer, né. E ele precisar ir para uma estrutura física, eu assim, né, entendo o lado do Pedro, né, o cliente vai embora, mas eu fico feliz, assim, eu fico muito feliz, né, porque a gente já viu aqui na Prime muitos negócios, assim, prosperarem, florescerem, tanto as empresas que são abertas aqui, que realmente precisam ir para uma estrutura, né, física, às vezes consegue crescer até aqui dentro, né, tipo, se a pessoa contratou um endereço fiscal, né, rádio nuclear, né, um cliente nosso agora recente, tem muitos, mas me lembrei desse. Tem muitos anos que ela é. Né? Então ele começou com endereço fiscal, depois começou a usar bastante as salas aqui por hora e agora ele tem uma sala fixa, né? Tem um escritório privativo e qualquer dia ele tem então assim, é muito bacana a estrutura do coworking para essa finalidade, né? Vou começar um negócio, vou estruturar ele, legalizar ele bonitinho, deixar ele rodando, vou prospectar cliente, vou reforçar meu caixa, sim, fazer aquela coisa o passo a passo, sem se comprometer, né, assim, no sentido de dar um passo maior que a perna, né, e dar muito mais chance dessa empresa dar certo, né. Roberta, você sabe assim, agora eu vou dar um depoimento como empresário que eu acho importante. A gente vive num mundo hoje muito tecnológico, hoje é muito barato para você empreender. Você tem muita ferramenta. Hoje a gente está falando muito de facilidade, né? Muito antigamente. Você não precisa ter você precisa ter às vezes um computador para abrir um negócio, porque o serviço hoje é muito forte, não é? A gente migrou de uma economia industrial para uma economia de serviço, no mundo inteiro, não só aqui. Então, numa garagem qualquer de algum lugar do mundo, alguém está fazendo uma invenção hoje, alguma coisa nesse sentido. Então, eu vejo muito como empresário, se aquela empresa, por exemplo, qual que é seu e-mail? Daí o cara me passa lá, meu e-mail é pedro.garcia@hotmail.com. Eu já olho com outros olhos o negócio. Onde é seu endereço? Não tenho não. Então eu já olho assim, pô, mas será que isso é realmente profissional? E como a gente está dizendo, é barato, é você ter um domínio na internet, é você ter um endereço para eu saber onde te procurar, onde me corresponder com você, se necessário for. Então eu vejo isso como bastante importante no mercado. Eu como contratante, dou preferência para essas empresas que são legalizadas, que têm um endereço, né?
isso traz mais profissionalismo. E não é, a gente tem que desmistificar isso. Não é caro. Eu falo muito para muitos clientes, às vezes, filhos de clientes que estão abrindo negócio, falam, abre o seu negócio, abre um domínio, abre a sua empresa, já tem o seu CNPJ. Começa certo, né? Começa certo. Porque assim, tem muitas empresas que nem contratam você se você não tiver um CNPJ. Né? A Mapa, por exemplo, não contrata se não tiver CNPJ. Questão de às vezes até de primeira impressão, já põe o ar ali. Então isso daí, pegando esse gancho da incubadora, eu acho que é muito isso. Não é porque eu sou pequeno que eu não preciso ser profissional. Entendeu? Então acho que isso é muito importante. E é barato hoje. É barato. Sobre esse gancho que o Roberto pegou da incubadora, né? É uma coisa que eu e o Roberto a gente vem pensando para um futuro, tá? Uhum. Porque hoje uma incubadora ela iria ter assim, influência na gestão, nas práticas de gestão das empresas. Uhum. E nós hoje não estamos em posição, né, de falar para o meu cliente, você tem que gerenciar esse negócio direito, você tem que fazer assim, assim, assim. A gente não está nessas condições. Mas até mesmo pela minha formação, a gente trabalhou em Portugal numa instituição assim, parecida, né, com o Sebrae, que fazia mais ou menos as mesmas coisas que o Sebrae faz aqui. Então assim, foi uma coisa que já vem lá muito atrás, né? Só que não era o nosso foco, até porque eu acho que quando você vai fazer isso aí para ajudar outro, você já tem que ter se ajudado a si mesmo, né? E foi o que a gente fez esse ano, a gente teve se ajudando a fazer esse negócio, tornar ele rentável, um negócio organizado, com sustentabilidade, com futuro, né? E agora que nós estamos chegando num ponto que eu já olho assim, eu já começo a preocupar com isso. Pô, com a gestão. Eu acho que era legal eu conseguir ajudar mais os meus clientes. Porque mentorar. Hoje a gente ajuda, só que é só com infraestrutura. Sim. Né? Acho que só não, já é bastante. Não, sim, mas nesse, já é bastante. O serviço que a gente presta já ajuda nesse balaio aqui, eu acho que é pouco ainda, porque pode ajudar, porque aqui já passaram, nós já estamos quase chegando em quase 4 mil clientes que passaram aqui, 4 mil empreendedores, empresas que nós ajudamos, no caso, ou com endereço comercial, com sala por hora, com endereço fiscal ou com sala fixa. E eu tenho certeza que muitos deles precisavam de ajuda. Às vezes pouca coisa, às vezes só fazer um diagnóstico e falar para o cara, isso é mestre dos diagnósticos, por isso que eu estou falando isso. Às vezes assim, uma conversa de 1 hora com o cara muda a vida. Por quê? Porque eu tive muitas conversas contigo que mudou, me ajudou, que mudou a minha vida. Algum de vocês sabe quantas empresas se abrem por dia no Brasil, em média? Saiu agora o relatório, chuta. 2.000. 2.600 por dia no Brasil. O Sebrae, ele também soltou um relatório, você sabe quantas empresas no Brasil fecham, 80% das empresas do Brasil fecham até o seu 5º ano de existência. Ó, dessas 2.600 que nascem por dia, até o 5º ano, 80% vão fechar. Por quê? 70% dessas que fecham, por quê? Falta de gestão. É o cara misturar o pessoal profissional, é o cara não saber o que é um fluxo de caixa, é o cara não ter um direcionamento. Então isso daí é muito importante. Esse mentorar, como você falou, às vezes uma conversa de 15 minutos muda a percepção do cara sobre aquilo. Putz, é verdade. Porque às vezes o cara é só comercial. Caminho, né? O cara acorda. Porque quando você entra no mundo empresarial, você acha o seguinte, eu sou bom naquilo ali. Mas você entra, você vai gastar 30% do seu tempo, no mínimo, com burocracia. Sei lá, na prefeitura, passar 2 horas na fila para pegar um processo. Né? É você querendo nadar para frente e os órgãos, né, os entes governativos lá para trás. Tipo, em vez de ele te ajudar a empurrar para frente, ele te puxa. Né? Então isso é muito importante mesmo. Beleza. Roberto, me fala pra gente sobre os diferenciais da Prime. Bom, hoje no mercado, um dos principais diferenciais da Prime Business Centers são os nossos 13 anos aí quase, 12, né? 12,5 de experiência. Isso é muita coisa, né? Essa experiência aí é uma conquista, né? Então não é do dia para a noite. Então a gente já passou por muita coisa, já tem bastante conhecimento, rede de relacionamento. Esses 12 anos no mesmo endereço, né? Isso traz uma solidez, né, para a nossa empresa, uma segurança para o cliente de que contratando o nosso serviço, a empresa dele
vai estar, né, num local seguro, sendo orientado por pessoas que estão nesse segmento, prestando esse serviço, né, com sucesso por 12 anos. Então isso é algo de muito valor, né? Coworking, concorrente fechado? Sim, a gente já, como o Rodney viu, né, lógico, a empresa, o coworking é uma empresa que abre, né, nos seus primeiros anos de vida, eles vai ter alguma chance, né? Vai ter uma chance de, às vezes, só não... 20% eu vou passar daqui por lá. Não vão, às vezes não vai dar certo aquele negócio. E já aconteceu, infelizmente, né, de algumas empresas de coworking abrirem e não conseguirem, né, se manterem no mercado e fecharem. Além do problema, né, do empreendedor não ter prosperado, né, isso é sempre uma notícia triste. O que acontece é que as empresas que estão lá, né, sediadas naquele endereço fiscal, vão ter que, de forma, às vezes, a toque de caixa, arrumar um outro lugar. Então esse é um grande diferencial da Prime, a segurança, a solidez do endereço e do coworking que a pessoa está escolhendo para sediar a sua empresa, né? Então, é o principal. Segundo, a localização. A gente tem uma localização excelente aqui em Goiânia, né, no setor marista, que hoje é o bairro mais nobre, né, comercialmente falando, sim, aqui em Goiânia, né. Estamos aqui na Avenida D, esquina com a Rua 9, que também é um ponto de referência onde todo mundo conhece. Fácil chegar, fácil identificar. Fácil chegar, fácil identificar, né? A nossa estrutura física também é um grande diferencial. Então a gente tem um espaço muito bonito, muito aconchegante. 3 andares, né? Nós somos 3 andares aqui no mesmo prédio. Então, assim, a pessoa vai atender, né? O cliente vai atender o cliente dele realmente num endereço de prestígio, numa estrutura bacana, vai passar uma boa impressão. Temos uma excelente equipe de atendimento, né? Tá aqui a Ana para provar isso. Então, vai ser muito bem recebido, né? Isso é muito importante. O cafezinho, né? É bom. O cafezinho é bom, né? O cappuccino, né? Vamos fazer aqui o merchan. Temos um cappuccino delicioso. Tem um processo. Então, isso é um grande diferencial, né? O nosso tempo de mercado, a solidez. Então, todos os nossos clientes de endereço fiscal, 100% de êxito no processo. Nunca tivemos nenhuma empresa que não conseguiu ser aberta aqui no nosso endereço. Então, todas as licenças, né, que isso é muito importante, alvará de funcionamento do edifício, Sercom de bombeiros, é coisa que tem que ser vista com cuidado, porque a gente também já viu no mercado empresas que não conseguiram se regularizar porque o imóvel não tinha, né, não atendia as exigências dos órgãos. Então isso é tudo muito importante, né, na hora de analisar para contratar. Explica pra gente o que acontece se o endereço fiscal não estiver regularizado. Simples, não funciona a sua empresa. Não emite nota. Você vai ser travado. Tudo bloqueia. Você não emite nota, você não consegue fazer uma compra, você fica travado, simplesmente não anda. Uma questão do Sercom, do Corpo de Bombeiro, da AMA, se você vencer, se não pagar a taxa, coisa simples, trava todo o seu negócio. É automaticamente bloqueado. Vou pegar uma situação assim, comum, uma coisa rotineira, que pode acontecer. A pessoa foi abrir a empresa, ela selecionou, avaliou, pesquisou, ela abriu a empresa, deu tudo certinho, está funcionando. Ok. Aí, uma coisa que acontece todo ano, aqui em Goiânia, é a renovação do alvará. Do prédio, me explica essa parte Corpo aqui. De bombeiro, Corpo de bombeiro, né? Tem algumas licenças renovam todos os anos. Tem renovações. Imagina Você esqueceu de fazer. Imagina que o dono do coworking, o gestor do coworking, a pessoa responsável, ela não está muito preocupada com isso e deixou passar e não renovou, simplesmente não renovou. Isso vai ter algum problema para o cliente? Que tipo de problema? Você vai estar lá, dá um exemplo, você vai estar lá um dia com um cliente seu emitindo uma notinha fiscal para receber aquele dinheiro super importante, porque você precisa receber para pagar uma conta, você vai ter a surpresinha quando você abrir o computador, está bloqueado a nota fiscal. Aí você vai ter que acionar seu contador, vai ser aquela loucura, aquele pandemônio. O contador vai olhar, vocês vão chegar eu descobri o seguinte, o alvará de Corpo de Bombeiro não foi renovado. Aí tem que renovar.
vai demorar aí uns bons Tá demorando, 7 dias, 10 dias. Até depende do mais, lugar, viu, né? Rodney, que tá aqui em Goiânia tá complicado. Aí você vai ficar parado com a sua empresa, sem poder receber, sem poder emitir uma nota fiscal, por exemplo. Prejuízo, É um né? exemplo, prejuízo enorme. E por uns bons dias. E questão de multas, existe alguma situação assim que a empresa pode ser multada por causa do endereço fiscal? Pode. O que pega mais é a suspensão, né, das atividades. Depende da situação. Você pode ter uma questão de regularização física do lugar, né? Mas geralmente, na maioria dos casos, ele vai te dar que o prejuízo às vezes é até maior do que uma multa. Ele vai te dar um tempo de regularização. E a regularização é no tempo que todo mundo conhece do governo, né? E o tempo do governo não é o nosso tempo. Às vezes aparece um problema pra gente, é muito rápido. Eu resolvo rápido, tá na minha mão a resolução do problema, não é? Aí quando você depende dos outros, é muito difícil. E quando depende do governo, a gente conhece no Brasil, né? Então às vezes o prejuízo de uma multa, ele é muito mais barato do que o prejuízo que você está tendo de ter uma intercorrência de que você não consegue emitir uma nota fiscal, travado, ou né? você não consegue se cadastrar para participar de uma licitação. Eu já vi, eu vou te contar um caso, eu vi uma licitação que um cliente meu perdeu de 80 milhões de reais do Estado, porque ele tinha uma pendência de R$1,50 com o Estado. Ele perdeu, e o tempo de regularização não foi. Então, assim, são detalhes que às vezes a gente não olha no dia a dia, mas que se você não tivesse tudo arrumadinho, né? Então, e não teve multa nesse caso. Era pagar lá R$1 e pouquinho que você regularizava, mas você não estava com... O prejuízo, na verdade, foi a suspensão, eu ficar inativo. Foi você perder aquele contrato. E a minha empresa tinha todo o gabarito, e certificação condições. técnica, condição, preço, qualidade para ganhar o certame lá, entendeu? Ok. E sobre o futuro e a reforma administrativa, né? A reforma tributária, desculpa. Cara, administrativa não, se fosse administrativa tava bom, né? Conta pra gente como é que você vê aí essa reforma tributária e o impacto no endereço fiscal. Certo, eu acho que isso deve ser uma grande transformação pra gente nos próximos anos, tá? Uma grande transformação aí pra gente nesses próximos anos. A reforma tributária já está batendo na nossa porta. A reforma tributária ela tem 3 fases. Ela tem a primeira fase que já foi aprovada pelo presidente da República agora em 16 de janeiro desse ano, e ela entra em vigor em janeiro de 26, que é sobre o consumo. O que é essa reforma tributária? A gente vai juntar 5 impostos, que é o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, em um único tributo, que vai ser o IVA, né? E a gente vai ter a segunda fase da reforma que já está em discussão, que é a reforma da renda, e vai ter a terceira parte da reforma que ainda não começou, que é sobre o patrimônio. Mas essa primeira ela vai mudar o jogo, Roberta, completamente. Vai se mudar o jogo no Brasil. E o endereço fiscal, o CNPJ, ele vai ser empurrado para todo mundo ter. Explico por quê. Agora em 2026, ainda não vamos ter impacto financeiro para as empresas e para as pessoas físicas, porque vai ser um ano de aprendizado. Tá? É um ano que a gente vai começar a calcular os impostos pelo IVA. A gente vai pagar 1% dos tributos pelo IVA, mas vai compensar com o imposto que você paga hoje. Porque é um ano de aprendizado para o governo se adequar no relacionamento com as empresas, tá certo? E para a gente adequar o nosso sistema, o nosso dia a dia, etc. Com o governo. E também com a gente mesmo, com o financeiro das empresas, etc. Agora olha só o que vai mudar o jogo completamente, e quem está assistindo esse podcast tem que ficar muito atento com isso. Porque hoje a gente tem no Brasil 2 formas de apurar o tributo sobre o consumo, que é o que está vigente. É o imposto não cumulativo, que é para grandes empresas. Hoje as empresas que são optantes pelo lucro real, que são empresas que geralmente faturam mais do que 78 milhões por ano, que é mínimo no Brasil, né? Por incrível que pareça, mas é mínimo no Brasil. Essas empresas, quando elas compram alguma coisa, elas tomam crédito tributário, que é o que a gente chama de não cumulativo. E as outras empresas, que é mais de 85% das empresas do Brasil, a gente está no regime cumulativo. Eu não tomo crédito. Então, se eu vendo um produto ou um serviço para você, Pedro, você comprando de mim, eu pago imposto, você não toma crédito. Se a gente é não cumulativo, é a grande maioria. Quando você vende para a Roberta, você não toma crédito do que eu te vendi e paga para de novo tributo. O cumulativo é o famoso imposto em cascata, imposto sobre imposto. O cumulativo acabou no Brasil. A reforma tributária terminou com a cumulatividade no Brasil. Todo mundo agora, eu, você, se a gente tiver uma empresa pequenininha lá, que é registrada aqui na Prime, que fatura
100 mil por ano, por exemplo, a gente também vai participar desse negócio de débitos e créditos. Então o que vai acontecer? Isso daí foi uma jogada estratégica do governo. As empresas agora elas vão exigir de você nota fiscal, porque eu vou tomar crédito. Hoje, em muitos casos, você vai contratar um serviço ali de um profissional liberal, e muitos deles, aí eu vou dar um dado estatístico, 32,5 milhões, Roberta, de empresas, de pessoas físicas e profissionais autônomos do Brasil não são registrados. 32,5 milhões. Eles não têm estatística de quantos são profissionais liberais e quantos são trabalhadores não registrados. Tudo bem? Uhum. E esse número, 31,7% do PIB brasileiro não é oficializado. Então quando você às vezes chega ali para fazer, eu vou contratar um pintor. O cara fala assim, custa 20 mil reais, mas se eu não te der nota, eu faço por 15, ou por 16, ou por 18. Geralmente tira 10%, né? Que a gente vê no mercado informal. A partir de agora, eu vou poder tomar créditos de até 28%. Entendeu como o jogo muda? Sim. Porque agora eu vou falar o seguinte, vocês são os pintores. Pedro, quanto que você cobra? Eu cobro 20, mas eu te faço por 18. Eu não tenho nota. Eu vou, Roberto, você cobra quanto? Cobro 20, mas é com nota. Faz a conta do crédito dos 28. Vai compensar. Vai ficar mais barato eu pagar, ao invés de eu pagar 18, eu pagar 20, porque eu vou tomar crédito e vai ficar mais barato. Então você vai ser empurrado você vai ser empurrado à margem do mercado, filho. E se você não se adequar, você tá fora. Você não vai jogar mais com a gente. Então o mercado brasileiro, vocês vão ter um boom aqui de procura de endereço fiscal, vai aumentar muito a emissão de CNPJs, porque hoje esses trabalhos de profissionais liberais, que muitos, 32,5 milhões de pessoas hoje, que é muita gente, é 1/3 do PIB brasileiro, é um mercado que eles estimam em 420 bilhões de reais, ele vai ser empurrado para a regularização. Então você aí que está escutando, comece a pensar em se regularizar, ter o seu endereço fiscal, ter o seu CNPJ, porque o mercado vai exigir. Vai exigir cada vez mais. Né? Se preparar, porque, por exemplo, para mim lá na Mapa, hoje eu sou cumulativo. Eu não tomo crédito, mas eu já exijo muita coisa de nota. Isso que eu ia fazer Agora, uma pergunta. eu vou só contratar a partir... Porque eu vou tomar crédito, gente. Vai ser uma diferença tributária para mim, porque vai impactar a reforma tributária, vai impactar o meu tributo, eu vou pagar mais. Então, quanto mais crédito eu tiver, eu vou pagar menos. Então, eu vou brigar por isso, e todo mundo vai brigar. Tem uma pergunta, pegando a linha do que você está falando. Eu entendi o que você disse, só que eu estou pensando assim, relação CNPJ, eu entendi que vai ter uma vantagem, né? Que hoje essa vantagem não existe, né? Vantagem de pegar crédito em cima de tudo o que você compra, tudo que você contrata, que tem nota fiscal, né? Você vai poder deduzir nos impostos que você vai pagar, né? De tudo. Então assim, eu entendo isso aí, só que, vamos imaginar assim, aqui na Prime, tirando essa vantagem, né, do imposto, não vai mudar muita coisa para mim, porque eu já peço nota fiscal de tudo, porque a gente quer fazer tudo certinho, a gente quer ter a contabilidade toda em ordem, né? Então assim, eu vou pedir mais nota, eu enquanto CNPJ, né? Eu enquanto Prime, eu vou pedir mais nota? Não, vai continuar igual, a diferença é que vai ter uma dedução lá, mas eu já iria pedir. Agora, a pergunta, né, isso aqui é só embasamento para fazer a pergunta. Eu acho que isso vai fazer muita diferença, sim, quando afetar o CPF para CNPJ, a pessoa CPF contratando de um CNPJ, porque eu vou no mercado, eu vou em qualquer lugar, o que a pessoa pergunta sempre no fim, quando você paga? Vai querer o CPF na nota? Você pede? Eu não, por quê? Não faz de pedir, eu não pedi, a não ser que eu precise da nota para alguma coisa, para, sei lá, pedir para comprar um negócio para ela, e eu vou entregar para ela, né? Tirando isso, eu não preciso daquilo, então eu não peço. Eu acho que se chegar nesse ponto de ter esse crédito em relação ao CPF, seja imposto de renda, não sei, eu acho que isso aí vai passar o bulldozer, né? Não vai ter nem no futuro. Não, crédito para a pessoa física não, mas vai ter uma mudança de mentalidade econômica e política. E eu acho que isso vai ser bem legal para o Brasil, vai ser uma transformação com Brasil. certeza, Pelo seguinte, vou te explicar. Quando você vai nos Estados Unidos, como funciona, né? Dá um exemplo aí, o brasileiro vai nos Estados Unidos, ele compra sempre o quê? Um iPhone, não é? Aí ele chega lá na prateleira e olha lá, o iPhone está escrito lá na prateleira. É desse jeito que funciona, $1.000 para ficar fácil. Ele pega aquele iPhone, ele leva na boca do caixa, a pessoa do caixa fala para ele, 1.060. Por quê?
Porque o imposto, ele é cobrado no momento que você vai pagar. Então você sente na hora quanto que é o imposto. Lá na Flórida, onde a maioria dos brasileiros vão, o IVA deles lá, o imposto é 6%. Então por isso que você comprou por 1.000 e virou 1.060. O IVA no Brasil ainda não saiu a regulamentação, ele vai ser até dezembro, Roberto. Mas ele já nasce como o maior IVA do mundo, logicamente, né? Eles estão dizendo entre 26,5% e 28%. Por isso que eu estou dizendo aqui que você pode tomar até 28% de crédito. Depende, vai ter umas faixas de redução, mas pode chegar até 28% de crédito. Tudo bem? Então, quando você for no supermercado, Pedro, pessoa física, vai ser assim a partir de agora. Tudo que você for comprar, você vai comprar esse notebook. Você vai saber, você pagou R$5.000 nele, por exemplo. Vai ver o imposto. Você vai tangível. enxergar o imposto. Então você vai ver lá mais ou menos que vai ser 3.000 produto e 2.000 de imposto. Não é igual nos Estados Unidos, que é 6%. E aí você vai começar a ter uma consciência econômica e política muito melhor. E você vai começar a se revoltar quando você for comprar um carro popular de R$110.000 que tem no Brasil hoje, e mais ou menos 50% é tributo. Você fala, pô, eu podia estar pagando aqui 60 mil no carro. Eu estou pagando 60 mil para Volkswagen, para Hyundai, sei lá, para quem, estou pagando 50 mil para o governo, isso é loucura. Então essa que é a mudança para a pessoa física, tá certo? Mas assim, o que movimenta a economia realmente, de forma muito forte tributariamente, são as empresas. Então você que é um profissional liberal, por exemplo, que não emite nota, você vai ser empurrado para emitir por conta desse crédito tributário. É uma questão de educação, né? Assim, de conscientização. Eu acho que isso vai ser bom. Vai demorar um pouquinho, né? Assim, o mínimo 5 anos até virar a chave, né? Mas tem que começar logo. Mas né? a dona de casa, ela vai começar a olhar. Não é? Ela vai começar a olhar quando ela vai no mercado. E faz uma compra ali e deu R$100 e 30 é tributo. Ela vai, putz, hoje a gente não tem essa consciência. Uhum. Tudo embutido, a gente está sentindo tudo muito caro, mas é caro por quê? É porque o empresário é o vilão, porque no Brasil o empresário é vilão, é o explorador da mão de obra, né? Mas não, a gente só está colocando ali o tributo, né? O tributo que o governo cobra. Então nós temos hoje uma relação com o empregado, seu contrato você pagando R$1.000 me sai por 2.000. E no final do dia o governo fica com mais dinheiro do que você. E mais dinheiro do que eu que estou te contratando. Sim. Com o lucro. Então, nessa triangulação, quem ganha é o governo, com risco zero, não tem risco nenhum. Não é? Então, assim, isso eu acho que a mudança para a pessoa física, Pedro, é essa, de a gente conseguir ter essa consciência econômica e consciência política. Legal. Estamos chegando aqui no fim das nossas perguntas, né? Das nossas sugestões do roteiro. Vamos encerrar. Não sei se quer dizer mais alguma coisa. Não, fazer um pequeno agradecer, resumo. Só agradecer. Endereço Foi fiscal uma boa conversa. É para qualquer um. Qualquer pessoa pode comprar, pode se beneficiar do serviço de endereço fiscal. Não é só para empresas grandes. Se o teu endereço fiscal não for de uma empresa regular, correta, pode te dar problema, por mais que até hoje esteja tudo ok. Pode não, vai dar. Vai dar, né? E foi legal o bate-papo aqui, acho que tocámos em vários assuntos assim interessantes, acho que foi uma boa ideia a gente fazer Fluiu bem, essa foi conversa. Bom. Obrigado. Prazer.